Olá, pessoal. O que acontece quando a fé encontra o feminismo no mesmo debate? De um lado, Débora Amorim, cristã e defensora do feminismo. Do outro, Ingrid Silveira, firme em dizer que fé e feminismo não combinam. O que era para ser um diálogo virou um confronto tenso de ideias. A discussão esquentou tanto que até os apresentadores ficaram desconfortáveis. Com argumentos fortes e visões opostas, o embate gerou constrangimento e muito debate nas redes. Assista agora no canal Cortes para todos os gostos esse corte e veja como tudo saiu do controle. Se inscreva no canal, dê o like e compartilhe com os amigos. Aperte o play. Link sempre na descrição. Incoerente com a palavra de Deus, né? A Débora falou o seguinte: o feminismo ele defende a vida. Isso não é verdade, né? Uma vez fala que defende sempre a vida da mulher e tudo mais, isso não é verdade, até porque o feminismo não está defendendo as mulheres que estão no ventre, né? Quando milita com a questão do aborto. Então a gente sabe o que a Bíblia pensa sobre isso, a gente sabe, não sei se você tem esse costume, mas eu estudei movimento feminista e eu vi, de fato, que não é possível. É uma parada completamente antagônica. A Bíblia fala uma coisa, o feminino fala outra. A Bíblia fala, por exemplo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós não somos donos de nós mesmos, né? Já o feminismo fala meu corpo, minhas regras. Então você vê diversas incoerências dentro do movimento juntamente com a Bíblia, não tem como. Tá, deixa eu só complementar minha pergunta então, aí eu passo para Débora. Quando você fala que não é possível uma feminista ser cristã, você diz ao ponto assim, cara, a menina, ela é feminista, ela não entendeu direito a história do feminismo e tudo mais, ou a questão assim, ela não é cristã e acha que é? Como não, assim, o que eu compreendo, eu entendi a sua pergunta. Quando a pessoa diz que ela é feminista e cristã, eu entendo que ou ela não compreende o movimento feminista da sua totalidade, ou ela não entendeu ainda a Bíblia e o cristianismo. É isso. Entendi. Então, eu queria começar com João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? A gente que é criada na escola bíblica dominical, gincana, retiro, a gente sabe como que esse versículo tem um peso muito grande no nosso fundamento, na nossa vida, né? Como cristã. Então, sem a verdade, não há libertação. Essa é a narrativa, isso é que o texto traz pela revelação do Espírito Santo. E conhecereis a verdade vos libertará, tem a ver com que hoje tem um dado, né, da Dinice que diz que mais de 26 mulheres que abortam são evangélicas, são religiosas, são irmãs nossas de fé, estão nas igrejas. E elas abortam, e quando não abortam, 80% delas já são mães entre 1 a 4 filhos. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa conhecer a verdade sobre o aborto para que seja possível criar políticas públicas que garantam a vida dessas mulheres. Então, E aí, é muito interessante também a gente estar aqui. Eu estou muito feliz que a gente está aqui. Gente, estou aqui com meu bloco de notas também. Porque esses momentos são muito importantes. Ainda mais num momento de tanta polarização, né? Onde as pessoas não conseguem se ouvir, onde as pessoas não conseguem dialogar e debater. Porque o campo evangélico, ele é totalmente diversificado. Eu queria trazer essa luz aqui. É muito importante usar esse espaço para quebrar uma narrativa de que existe um campo único de evangélicos. Nós somos um campo de evangélicos plural, popular, majoritariamente feminino, negro. E a gente sabe também que existem outros setores do campo evangélico, né, que estão comprometidos com o seu projeto de poder e que também a gente precisa estar dando sempre essas referências, porque na maioria das vezes as pessoas colocam tudo no mesmo conjunto, e não é. Então nós somos diversos, nós somos plurais. Esse podcast aqui entre eu e a Ingrid é a prova disso, né, de que existe essa diversidade, e entender aonde cada uma vai trazer essas questões que são questões sociais, são questões políticas também, né, que acho que quebra um pouco essa expectativa também de que religião e política não se misturam. E aí a gente entende que religião e política se misturam.
e que é legítimo que um religioso ou uma religiosa dispute esses espaços na política, porque disputar esses espaços na política tem a ver também com representatividade, com a sua fé, com a sua representatividade. Agora, o que eu não penso, o que eu não acho, o que eu não concordo é quando você usa da sua representatividade dentro de um campo político para defender a instituição da sua fé. Então, acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não entendi essa questão aí do... Vamos lá, você falou muita coisa e ficou meio longo até para eu poder perguntar. Você falou sobre a questão do aborto. Vamos lá, ponto por ponto. Você falou que a gente tem que conhecer a verdade sobre o aborto. Qual que é a verdade do aborto? Então, hoje, 28% das mulheres nas igrejas evangélicas, elas abortam. Sim. Isso é um dado que existe. Eu Sim. trouxe um outro dado Mas aqui. isso não quer dizer que seja certo, né? Não, eu ainda nem cheguei nisso. Eu tô só tá. na primeira te explicando pra você poder entender. Eu ainda nem tô falando sobre isso. Eu tô só respondendo o que você acabou de me perguntar. E aí eu trouxe um outro dado aqui do DataSUS, que foram 195 mil internações por aborto, o que representa 535 internações a cada 24 horas. De 100 internações, somente uma configurou um caso previsto em lei. Foram 721 mortes de mulheres por aborto. A cada 10 que morreram, 6 eram pretas e pardas, segundo o DataSUS. Quando eu trago esse dado, e aí dados são dados, né? Quando eu trago esses dados, eu tô dizendo que políticas públicas, a gente está falando o quê? Que políticas públicas é importante para a saúde da mulher. E quando a gente vai falar a saúde da mulher de uma forma global. Se eu tenho um grupo de mulheres dentro das igrejas que estão abortando, e aí a minha pergunta é, qual é o nosso procedimento enquanto igreja, e aí, gente, é óbvio que eu tô aqui no podcast evangélico, todo o meu argumento, ele tá embasado em bíblico, teológico e pastoral, eu tô falando a partir disso. Então, segundo a Bíblia, né, como segundo a Bíblia, que é a nossa regra de fé, que é onde a gente se organiza, que é onde toda a minha militância perpassa pela palavra do Senhor, eu trago isso da herança da minha família, da herança dos meus pais. Então, como é que a gente lida com esse fato que é o que está dado, inclusive dentro das igrejas? Agora, eu não estou dizendo com isso que não existe uma complexidade pela ótica da fé. Existe uma complexidade, é por isso que a gente está aqui debatendo. Deixa eu só te cortar rapidinho. Tem como você ser um pouquinho mais objetiva? Porque aí não é debate, aí fica um monólogo, entendeu? Aí se tu puder ser mais objetiva, assim, Como tipo... assim? Não, porque eu perguntei qual a verdade sobre o aborto. Aí você falou tal, aí fica muito misturado. Você falou sobre as mulheres que abortam, que são da igreja e tudo mais. Vamos pegar esse ponto, então vamos destrinchar isso? Pode ser. Não, aí beleza. Pode continuar, terminei o que você estava falando. Aí a gente entra num ponto. Então, as mulheres da igreja abortam. E como Sim. igreja? Como igreja. Como igreja. Como que a gente deve... Qual é a nossa atitude como igreja? Qual é a nossa atitude? A nossa atitude como igreja, a partir de uma perspectiva bíblica, teológica e pastoral, é acolher, é a diaconia, é o serviço. Se uma mulher, e aí eu queria te fazer uma pergunta, se uma mulher da sua igreja, se você é pastora, missionária, Sim. diaconia, não precisa de rótulo, você é uma serva que tá lá, jovem, que é membro da sua igreja, chega dizendo, te aconselhando, olha, eu preciso me aconselhar com você porque eu cometi um aborto, vítima, o meu parceiro não quis assumir, e aí eu cometi um aborto, eu fui vítima de violência, sofri um estupro, fui vítima de uma violência e ela chega te pedindo uma ajuda. O que você faz? Dizendo que já abortou, o que você faz? Você criminaliza ela? Você vai condená-la? Ou você vai acolhê-la a partir do texto bíblico, a partir da palavra de Deus? Vamos lá, são duas coisas. O primeiro, que é um crime, de fato ela cometeu, né? E segundo, que eu vou sim acolher ela e falar, cara, olha só, você fez errado, você tem a opção de se arrepender do seu pecado, que isso foi errado, tá? E eu vou acolher, vou abraçar, vou dar todo o suporte. Mas ela cometeu sim um ato criminoso e eu não vou deixar de falar isso. Agora, eu queria entender o seguinte, você é feminista e cristã, você defende a descriminalização do aborto? Sim, porque aborto é uma coisa e descriminalização do aborto é outra, né? Não, eu falei a descriminalização do aborto. Sim, você defende a descriminalização. Isso basicamente quer dizer que você, no caso, seria cúmplice de um assassinato. Basicamente isso. Não, eu não sou cúmplice de assassinato. Porque se ele fala pra mim, por exemplo, que vai matar você, e eu falo assim, pô, beleza, cara, eu tô sabendo que você vai fazer, que você vai matar uma pessoa, não vou falar nada, vou fazer um joinha, isso não significa que eu sou cúmplice? Então, posso falar? Posso responder? Pode, claro. Vou falar a minha experiência que eu já tive com aborto. Já tive 2 experiências. Eu vou falar a recente que eu tive, que foi agora antes da pandemia. Uma amiga me procurou.
e falou: olha, Débora, eu fui abandonada pelo meu parceiro. E aí eu acho que também tem uma outra coisa que a gente precisa trazer, que os filhos, né? A gente não faz filho, o filho não brota no nosso útero. Né? Filho não brota no meu útero. Pois é. Pra eu fazer o filho, eu preciso transar. Preciso ter relações sexuais. O espermatozoide precisa fecundar o óvulo. Logo, se o espermatozoide fecundou o óvulo, eu também tive alguém pra estar ali fazendo filho comigo. Né? Então, existe também uma outra responsabilização, e aí, só pra responder, mas só vou abrir um parênteses e vou deixar aqui na caixinha e vou responder, que é dos homens. Os homens também não são responsabilizados. Sim. Eles fazem o filho, são eles que fazem o filho. Então, ela me procurou, porque foi abandonada pelo parceiro, me procurou muito, desesperada, desempregada, e falou: olha, eu queria fazer um aborto, você me ajuda? Porque eu sei que você... Aí eu falei, calma. Deixa eu te ouvir primeiro. Ela tava muito nervosa e a gente faz aquele processo. A gente acolhe, a gente ouve, chorou muito. E eu fui, acalmei, eu falei, vamos fazer uma oração. Fiz uma oração, a gente é crente gosta de oração. Fiz uma oração. E depois de muito conversar com ela, mais ou menos uma semana, falei, olha, eu acho que você precisa de uma rede de apoio. Para além da oração, você precisa de uma rede psicológica de apoio. Você precisa de uma rede de saúde mesmo. E aí é que entra a questão do SUS, a questão da saúde da mulher, que poderia ser um aborto, mas poderia ser um câncer de colo de útero, poderia ser um câncer de mama, poderia ser qualquer coisa, porque nós mulheres estamos vulneráveis a isso a todo tempo, né? E eu falei, olha, vulneráveis a doenças, vulneráveis até mesmo ao desespero e a sentir a vontade de fazer um aborto no desespero, que eu tô usando uma experiência da minha amiga. Não, tudo bem, só que a questão... Deixa eu só terminar de falar. Tá. E aí, acolhi. Encaminhei para uma rede de proteção, encaminhei por um tratamento psicológico. E hoje, a bebê dela tem 2 anos. Sabe? E hoje a bebê dela tem 2 anos. Isso foi de um sexo ou foi estuprada, alguma coisa assim? Isso foi o companheiro dela que abandonou ela e que não quis mais. Entendi. Que não quis mais ter. Ou seja, hoje ela é mãe solo. Ela é uma mulher, jovem mulher, que cria com uma assistência da gente, enquanto igreja, que ela cria filha dela, mas ela é uma mãe solo. Então, eu acho que o debate, eu acho que quando eu penso nesse diálogo, que precisa ser feito, esse diálogo ele precisa ser feito, mas não de uma forma a criminalizar. Eu não de uma forma a usar uma lei punitiva para punir essas mulheres. Porque aí eu penso nos homens. E os homens? Os homens não são responsabilizados? São. Pode falar? Pode. Eles são responsáveis, por exemplo, você tá falando do abandono paterno, né? A questão do abandono paterno. Isso aí não é culpa do cristianismo, isso é culpa do feminismo. Tá? A maioria dos homens não registraram. Acho que a maioria não, né? Tem uma porcentagem de crianças abandonadas. É uma parte, né? Que não tem o registro do pai. Isso não é culpa do cristianismo, isso é culpa do feminismo mesmo, né? Quando incentiva, por exemplo, as mulheres a serem libertinas, como eles fazem, né? E aí você, por exemplo, Então você tá dizendo que a minha mãe é libertina? Ela é feminista. Tá dizendo que eu sou libertina? Não, eu tô falando que o movimento feminista incentiva isso. Então, mas o movimento incentiva quem? Porque eu não sou libertina. A minha mãe não é libertina há 40 anos. Mas o movimento feminista incentiva as mulheres. Então a gente precisa entender quem são as mulheres. Porque aí você tá colocando todas as mulheres no Não, não tô colocando todas as mulheres. Tô falando que o movimento feminista incentiva. Então não incentivou, e nem incentivou a minha mãe, nem incentivou a minha avó. A gente tá falando de exceção, só que quando se trata de cristianismo... E eu sou cristã. Não, eu sei, eu entendi. Deixa eu só concluir. Tá? Quando o movimento feminista incentiva, por exemplo, a mulher a ser libertina, como ele faz, por exemplo, exalta aí figura de Anitta, Luísa Sonza, mulheres que são completamente libertinas, e coloca a mulher que, por exemplo, é do lar, uma mulher que é mais conservadora, né? Sim. Como nós cristãs somos. Sim. Elas jogam completamente de escanteio porque isso não é interessante para o movimento. Até porque a raiz do movimento é acabar com a família. Você sabe disso? Tô só esperando você terminar pra eu responder. Não, sabe? Só uma pergunta. Não, terminou? Posso responder? Vou falar aqui. Não, eu só queria saber se você sabe ou não. Então, vou discorrer sobre isso, mas tô esperando você terminar de falar. Que é acabar com a família, não tem aqui. Sim, o movimento feminista tem esse caráter. Então, onde que eu queria chegar? Eu queria saber em qual circunstância você defende o aborto. Porque em caso de estupro não é, porque isso já está previsto no Código Penal. Não é no caso de feto cianencefálico, também isso está previsto no Código Penal. E em gravidez que põe em risco a vida da mãe. Qual que é o motivo pelo qual você defende o aborto? Pode falar. Então,
Eu não defendo o aborto, eu defendo a legalização do aborto. Caso contrário, eu não tinha encaminhado... Não é a mesma coisa. Caso contrário, eu não tinha encaminhado a minha amiga pra uma rede de proteção. Eu entendo, porque assim, o aborto já acontece, né? O aborto já acontece. E outra coisa, olha só, eu sou mulher, tá? Eu sou mulher. Ninguém acorda num dia... Pelo amor de Deus, gente. Em nome de Jesus. Ninguém acorda num dia e fala assim... Tô grávida, vou abortar. Dani, vamos comigo abortar? Não é sobre escolher entre Coca-Cola e Guaraná Antártica. Pelo amor de Deus. Tem lugar que é. A gente tá falando sobre a vida. E é muita responsabilidade falar sobre a vida. O que eu estou aqui dizendo é que a legalização do aborto, a partir de um argumento bíblico, teológico e pastoral, da minha experiência de alguém que nasce no lar evangélico, de alguém que foi adolescente nas igrejas e viram 4 amigas minhas enquanto eu era adolescente abortarem, sofrerem muito e que carregam isso até hoje, porque no campo, e aí é isso, no campo do debate religioso existe a questão da culpa também. A culpa que atravessa. E aí, como cristã, como alguém que entendeu a palavra, como alguém que foi atravessada pelo Espírito Santo, como alguém que entende que na cruz, que a graça está posta, como é que eu lido com isso? Com a criminalização ou com a graça? E aí você pode estar falando assim, então quer dizer que é bater palma, agora você vai vestir a camisa e falar, transou a menina, está liberado, pode abortar. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho responsabilidade com o que eu falo, eu tenho responsabilidade com da onde eu venho, da minha família, da minha mãe, eu tenho responsabilidade, sobretudo porque eu sou uma serva de Deus. Então, quando a gente usa o texto, conhecereis a verdade, e eu não estou usando isso de forma, como é que eu vou dizer? O texto não é somente uma disputa de narrativa do texto. É simplesmente entender que existem a verdade, a partir da legalização de aborto, que se a gente não conhecer, vai ser impossível criar políticas públicas que garantam a vida dessa mulher para que ela esteja viva. Tá, e a vida do bebê? Oi? E a vida do bebê? Como é que a gente garante a vida dele? Porque então, você tá defendendo a vida, tá falando o tempo todo, tá defendendo a vida da mulher. E a mulher que tá no ventre? Quem que defende? A mulher que tá no ventre? Como assim? Não entendi. Não, porque o bebê ou ele é homem ou ele é mulher, certo? E aí como é que você defende a mulher que tá dentro do ventre? Teu movimento tá matando mulher dentro do ventre. Tá, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o papel da igreja? Acolher ou condenar? Acolher e apontar o erro. Falar, isso aqui tá errado, você não pode fazer. Então apontar o erro é criminalizá-la. Não entendi essa pergunta. Então vamos lá. Pô, peraí, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a lei, né? Descobre-se que a mulher... Que pune. Que pune, claro, tem que punir. Você mata uma pessoa, tem que punir. Você tem que punir, mas segundo a luz do evangelho a gente pune? Pune. Deus vai mandar pro inferno, não? As pessoas... Jesus puniu o ladrão da cruz? Mas o ladrão da cruz teve arrependimento, né? É diferente. E quem somos nós pra dizer que essa mulher que tá ali, que foi abandonada pelo seu parceiro, que foi violentada, ela não tá arrependida? Não, mas ninguém falou isso. Eu tô falando da questão do aborto. Que o ladrão da cruz teve arrependimento. Mas ele teve arrependimento. E quem somos nós pra dizer que ela não tá arrependida? Mas se ela chegar antes pra você, antes de abortar. Eu acabei de contar a minha experiência aqui com uma amiga, que ela chegou antes de abortar. Eu construí uma rede de apoio, eu construí uma rede de oração, uma rede de intercessão. Não é desculpa plausível, é uma experiência que aconteceu, uma vida. Foi plausível o que você fez, foi top. E eu encaminhei ela. E aí a gente tá falando de saúde pública da mulher. A gente tá falando... Mas ela cometeu um crime. Se quem comete crime, quem mata outra pessoa, tem que ir presa, ponto final. Só que isso aqui não dá prisão. A única coisa que dá prisão, se o cara que abandonou a criança, ele tem a consequência dele. É uma das poucas coisas que tem cadeia aqui no Brasil. Isso, a família tradicional. Sobre família. Sim. Te perguntar. Eu venho de uma família, né? Eu nasci numa família evangélica. E aí, independente da minha opinião sobre aborto, ele acontece. Ele é um dado dentro das igrejas, ele é um dado fora da igreja. E a gente precisa pensar o que a gente faz para lidar com isso. Acho que esse debate me leva muito para esse âmbito do tô pegando aqui e tô colocando à mesa. O que a gente faz para lidar com isso? Enquanto igreja de Cristo, enquanto sociedade civil, que é políticas públicas, né? Sobre a família, vamos lá. Não existe nada mais importante para uma mulher evangélica, para uma mulher de oração, do que a sua família. Não existe nada mais importante. Eu só te falar um negócio. Não existe feminista conservadora. Você falou que sua mãe é feminista e depois falou que ela é conservadora. Isso ela é feminista? Não existe isso porque... Não. Você não. Não, a questão não é essa. A questão é que não existe quando se trata de um assunto de política.
tá? O conservadorismo é um espectro político de direita, o feminismo é um espectro político de esquerda. Então, são coisas completamente antagônicas, porque a esquerda é revolucionária, tá? Segunda coisa o que eu tô percebendo é que você criou um feminismo pra você. Só que o feminismo, ele é o que ele é, e o que as autoras, quem tem autoridade no assunto, diz que o feminismo é, tá? Então, eu vou ler aqui pra você algumas autoras feministas, quem tem autoridade, porque isso aqui é referência o teórica. movimento. É referência isso, teórica é referência que você vai ler, sim, importante. Exatamente. Então, é isso aqui que é o feminismo. Não é o que você... porque eu sou feminista conservador. Isso não existe em lugar nenhum. Tá bom, vamos lá. Simone de Beauvoir. Essa é a clássica do movimento feminista, uma grande referência do movimento, que ela fala o seguinte: em minha opinião, enquanto a família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a serem oprimidas. Ou seja, ela tá querendo aqui desconstruir a base da família. Linda Gordon, a família nuclear deve ser destruída. Qualquer que seja o seu significado final, a destruição das famílias é hoje um processo revolucionário. Tá vendo que não sou eu que tô falando, é uma feminista revolucionário. Isso aqui se trata de uma revolução, não tem nada a ver com conservadorismo, tá? Outra, vamos lá. A Shulamit Firestone. Não, a Shulamit não vou citar agora não, porque é muito pesado. A Caitlin Park, ela afirma o seguinte: acabar com a família não foi incidental e sim fundamental para essa ideologia. Ou seja, isso aqui é um pilar do movimento feminista, ter a destruição da família. Por quê? Aí você deve estar se perguntando, por que o movimento feminista quer destruir a família? Porque eles são anticapitalistas. E a família é aquilo que acumula riqueza, que é a base da sociedade. Eles querem instaurar o socialismo. Então, se as famílias continuam acumulando riqueza, não tem como eles instaurarem o socialismo. Então, destruir a família é um pilar fundamental. Isso é desde os primórdios. William Golding, quando começou o movimento feminista, ele já era um militante lá na Revolução Francesa contra a monogamia, contra o casamento, era um defensor ferrenho do divórcio. E isso aqui é o feminismo. O feminismo é só sujeira, desde o seu princípio até hoje. Então não sou eu que tô falando. O que você tá pintando é um feminismo lá do Google, que você coloca lá. O que é o feminismo? É o direito das mulheres. Não sei o que. Não tem nada a ver. Isso aí é só uma vitrine mesmo do que de fato é a podridão do movimento. Vamos lá. Porque feminismo ou mulherismo, né, que tem mais a ver com a questão aí das mulheres negras, né, tal, que é diferente, né, ainda mais, porque isso, da onde eu venho, eu falo de um lugar pra onde a minha igreja é majoritariamente de mulheres negras, né, de mulheres de oração. E todas essas autoras que você citou são todas brancas. Então, acho que quando eu posso citar negra, Bell Hooks, por exemplo. Bell Hooks era evangélica, né? Sem falar que a Bell Hooks acho que a gente tem que sair desse lugar de quem somos nós para dizer falar sobre a espiritualidade da Bell Hooks, sabe? Eu acho que Jesus tem um texto que ele fala sobre isso, que é muito interessante, assim, é o apontar, né? É o apontar. Você pode ler a Bell Hooks, eu não sei se você já leu a Bell Hooks, eu não sei o que você sabe a fundo da Bell Hooks, né? Eu já li muito a Bell Hooks. E Bell Hooks traz uma visão, mas ainda sobre ela. A Bell Hooks traz uma visão muito atravessada pelo Evangelho de João. Ela conseguiu dar tom às narrativas dela, a referência teórica dela pelo Evangelho de João, que é o Evangelho que era o evangelho do que era mais amigo, era o que encostava no ombro de Jesus. Tem um texto dela todo que ela faz essa narrativa de quantas vezes, a partir da referência teórica dela, ela se sentiu atravessada pelo poder do Espírito Santo e Jesus falando, chega aqui, encosta aqui que eu tô com você. Então eu acho muito complicado quando a gente fala isso de uma pessoa que a gente julga a espiritualidade dela, sabe? Mas respondendo a sua pergunta, né? É sobre o direito das mulheres. O direito das mulheres, sobre o direito à vida das mulheres, né? A gente vive num país, aí eu quero só, até fiz até escrevi, refleti, que eu como igreja, eu quero acolher ou eu quero condenar. Isso é mas vem cá, só porque a mulher é branca, o que isso significa? Que ela não pode falar? Não, isso significa que quando eu olho pro lugar que eu venho, da igreja que eu venho, do corpo que eu tô falando, pra mim não faz muito sentido. Porque a família pra essa mulher, eu vou voltar mais uma vez pra família. A família pra essa mulher é tudo que ela tem. Ela vai pra igreja pra orar pela família dela. Ela vai para a consagração para orar pela família dela. Ela vai para a igreja porque muitas vezes ela entende que ela não tem o direito dela garantido socialmente, mas a partir da igreja, a partir do evangelho, que pode ser uma cura, pode ser uma cesta básica, pode ser uma roupa que ela precise, ela vai conseguir de certa forma se organizar. Daí isso é evangelho, não é feminismo, né? Então, quando eu digo que parte da minha militância, parte do meu feminismo perpassa
pelo evangelho, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sei de onde eu venho, eu sei da minha mãe, eu sei da minha espiritualidade. E quando a gente fala de família, pra mim família é muito importante. Família pra mim é muito importante, ainda mais numa sociedade onde a gente vive, que a maioria das mulheres são mãe solo, que a maioria das mulheres são arrimo de família, que a maioria das mulheres precisam sustentar as suas casas. Gente, isso é um dado. Eu não tô falando do que eu acho ou do que eu penso, tô falando de que é um dado. Só que a gente também vive aí, falar um pouco disso, né? Por exemplo, hoje a gente vive num país que volta pro mapa da fome. Hoje a gente vive num país em insegurança alimentar, onde 33 milhões de pessoas não têm o que comer. Isso é um dado. E por que eu tô falando isso? Porque quem lidera esse dado são essas mulheres que estão na frente desse dado. São essas mulheres que lideram hoje, que hoje vão dormir em insegurança alimentar. E aí eu trago pro texto bíblico, aonde Jesus vai dizer em Mateus 25 o seguinte: eu tive fome e não me deste de comer. Existe um texto bíblico, e esse texto bíblico, assim, eu acho que num debate democrático, acho que não só democrático, espiritual. Para além do democrático, a gente tá aqui numa forma espiritual, né? E eu tô falando muito de onde eu venho, de onde o corpo das mulheres que eu venho são atravessados, que são pela fome. E a gente, como igreja, que faz a gente que entrega a cesta básica para elas poderem comer todo mês. Então, a gente tá falando do direito da mulher, a gente tá falando do aborto, que muitas vezes essas mulheres falam, a Ingrid tá aqui defendendo. É assim, ó, é que você tá e você tá rindo. Muito, e você tá rindo de deboche. Eu não tô rindo de deboche, é que você tá misturando muita coisa, não chega a uma conclusão final, entendeu? Mas a gente ainda tá conversando. Não, isso não é um debate, cara, isso é um monólogo. Só você fala. Mas pode concluir. Você me perguntou e eu tô respondendo o que ele me perguntou, tá? Eu tô entendendo. Mas é que tá dando pra entender tudo, porque eu não sei mais o que a gente tá falando. Vou retornar a falar. O feminismo, ele tem pilares que são anticristãos. Eu falei sobre a destruição da família, a subversão dos sexos e também tem aí a desvalorização da mulher, incentivar que a mulher seja promíscua, enfim. Então, eu vejo que isso é completamente fora da curva quando diz dos padrões bíblicos. Ela citou aqui diversas coisas sociais, de gente passando fome e enfim. Isso a igreja faz. A igreja sustenta orfanatos, a igreja... Sim. Então o evangelho é o suficiente. Eu não preciso de um grupo coletivista para dizer o que as mulheres devem ser ou deixam de ser. O evangelho é suficiente porque Jesus já disse o que nós devemos ser, como nós devemos agir, sabe? Então eu não consigo entender o porquê que uma pessoa consegue misturar o feminismo, que tem um caráter declaradamente anticristão. Já citei aqui algumas teóricas, posso citar bases, enfim, lá da antiguidade sobre como o movimento feminista tem esse caráter e chega a essa conclusão. Então, isso não é uma coisa que mistura, assim. Não tem como você conciliar os dois. Como eu disse, ou a pessoa não conhece a Bíblia, ou ela não conhece o movimento feminista. Ou cria um feminismo pra ela, né? E essas ramificações pra você não existem, mesmo como a gente tava conversando. Existem as ramificações, tem feministas, por exemplo, que são as liberais, que ficam aí discutindo com o feminista marxista, por exemplo, né? Então, é uma parada que não funciona. Mas a questão é o seguinte, tem várias vertentes, o que pra mim não faz a menor diferença, porque todas elas bebem de uma mesma fonte e elas seguem uma cartilha. Entendi. Entendeu? Basicamente isso. Tempo. Débora, eu queria que você fosse bem objetiva. Papum. É porque professora nunca é objetiva. Se professora 15 anos. Se professora fala, eu tenho sou um 15 anos. sobre. Não, e professor fala, né, gente? Mas vamos lá, vou tentar, sou prolixa mesmo, mas não, vou tentar bem. até pra você entender também. Você disse que aborto é questão de saúde pública, tá? Você pode me falar o que é a saúde pública, por favor? Você não sabe o que é saúde pública? Não, sei. Eu queria que você me falasse se você sabe o que é. O que é saúde pública pra você? Não é pra mim. Tem uma definição. O que é saúde pública? Ingrid, tá falando sério? Sim, pode falar. Fala aí. Sério? Sim. Gente... Não, que eu tô assim, chocada com a pergunta. Não, eu sei a resposta, só quero saber se você sabe. Porque uma pessoa, pra falar que aborto é questão de saúde pública, ela não sabe o que é saúde pública. Então eu quero realmente saber se você sabe o que é. O que é saúde pública? Cara, eu não vou responder. Não, você não vai responder? É porque eu não sei mesmo. Eu não sei, não vou responder. Eu não sei se existe uma definição específica. Existe. O que é? O que é, Ingrid? Saúde? Não, mana, realmente eu acho que você não sabe. Mana, eu disse mana. Tá. Não, pelo amor de Deus, né? Não, de verdade, você não sabe o que é saúde pública? Não sei o que é, você pode me explicar? Tá, saúde pública é um conjunto de medidas do Estado para garantir o bem-estar físico, mental e social de uma pessoa, tá? Então, as consequências de um aborto, você sabe quais são?
Pode falar, porque eu falei muito, agora eu quero te ouvir. Não, tudo bem. O aborto, ele traz consigo diversas consequências para a vida da mulher, como o maior índice dela cometer suicídio, sentimento de culpa, uma infecção, câncer, enfim. Como que isso tem a ver com saúde pública, assim? Só para eu entender. O que isso tem a ver com bem-estar físico, mental, sendo que o aborto, ele traz diversas consequências para a vida da mulher? Pode falar. É uma pergunta. Quando a gente diz, Ingrid, deixa eu... assim, muita sabedoria que a gente vai falar agora, né? Quando a gente diz, né? E aí eu vou pegar aqui minhas anotações também, que é importante a gente pegar nossas anotações. Quando a gente fala que... E eu não tô levando de verdade, só para dar um adentro, enquanto eu procuro as minhas anotações, porque a professora gosta de anotação, né? Quando a gente fala sobre saúde pública, a gente está falando... A gente, de certa forma... Tá rindo de quê? Não, é porque estão falando que... Tá ensinando que eu estou mandando pra ela, porque eu tô procurando no Instagram. E conversando com Não tem problema, gente. Pode ajudar à vontade, não tem problema Eu só peço que esse clima de quinta série que me deixa muito horrível irritado isso. de risos e coisa, eu peço que, por favor, fiquem mais tranquilos. Isso daqui não é um debate de confrontamento político. Isso é. Até porque Sim. o tema é um tema completamente diferente da política, que vai se passar pela política, mas não é esse sentido. E mesmo que... tipo, E mesmo que a Dani tivesse me mandando qualquer coisa, ou mesmo que... Se estiver incomodado, a gente sai. Não, Acho que tá incomodando. não, eu acho que assim, inclusive a minha mãe tá aqui. eu só Exato, venho pros exato. Eu lugares. só quero que fique bem Não, eu tranquilo acho que aí, é sobre isso. amistoso o clima. E a gente, não, e assim, é um clima muito de deboche também. É porque eu não sei lidar com isso. Eu sou uma pessoa muito séria no que eu faço. Ainda mais que eu não faria nada do qual eu não pudesse que a minha mãe não pudesse saber. Eu acho que tem uma questão. Não, é porque você faz o deboche e aí depois você leva. Não nada. Mas você tá rindo de deboche a todo momento, Mas olhando pra ele. Eu falei com eles, é diferente. Você pode continuar falando, cara. E aí você tem esses métodos, né? Que é pra poder... É um método muito desonesto, inclusive, né, mano? Então posso fazer uma pergunta? Eu acho que você Vou pode fazer uma pergunta. Não, porque Qual aí era ela a tua pode pergunta? fazer Qual era a sua Eu pergunta? perguntei o que isso tem a ver com saúde pública. A gente tava falando de aborto, certo? Aí eu perguntei assim, eu falei sobre as diversas consequências que o aborto traz pra vida da mulher. Eu disse que era questão Então de eu vou fazer uma saúde. pergunta. O que Você não quer responder? Acho que não vale a pena. Então eu vou fazer uma sabe? pergunta aqui. Pô, não Porque eu vai sou uma responder pessoa... porque Porque não olha só, eu sabe, trouxe... cara. Não, porque eu não sei realmente. Eu cheguei até aqui, eu vim de uma família séria, eu vim de uma família de instrução e eu não sei. E eu acho que isso é desonesto, sabe por causa de quê? Porque eu não faria nada na minha vida que a minha mãe não pudesse saber. Não faria nada. Inclusive, eu quero vou trazer aqui minha mãe. É muito bom, porque eu cresci. Minha mãe, eu tenho uma irmã de 2 anos, vou usar esse exemplo. Tenho uma irmã de 2 anos, de 2 anos mais velha do que eu. E aí a minha mãe falava assim, olha, Deus livre e guarde, aconteça qualquer coisa com vocês duas. Em caso de violência, né? Deus livre e guarde. Aconteça qualquer coisa com vocês duas. Mas se caso vocês fossem violentadas, eu ia recorrer à saúde pública e eu ia falar pra Deus, joga na minha conta. Eu resolvo com você. Eu sou mãe delas, eu resolvo com o Senhor, porque eu tenho intimidade contigo. Então, quando você me faz essa pergunta e você ri e você desconfigura que... Mas eu não tava rindo de você, cara. Tava rindo que eu olhei pra lá. Pode falar. Sim, você tava rindo e E você tá no ar sempre, tá? Tudo que tá. Vocês duas estão no ar sempre, a gente tá vendo. Não, eu não tô no ar. Deixa eu fazer a pergunta. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Então, acho porque... que isso traz uma... Só pra eu fechar. Claro. Isso é algo sério, que pra mim saúde pública é algo sério, porque saúde pública perpassa pela minha vida, saúde pública perpassa pelo direito à saúde das mulheres, políticas públicas de saúde pública é algo muito sério, e algo que perpassa, sobretudo, por essa espiritualidade que a minha mãe gera em mim. E ela não tá ali de bobeira, ela tá ali como intercessora desse ano do Miló, porque minha mãe é uma mulher de oração, sabe? Amém. Então eu acho que as coisas precisam ser mais...